Hoje nós vamos falar sobre a ansiedade. E nós vamos falar sobre causas, sintomas, nós vamos falar o que você pode fazer e o que a Bíblia nos fala sobre isso, o que a Bíblia nos diz sobre isso, o que Jesus pode fazer sobre isso. E já vou adiantando que o nosso Jesus pode todas as coisas. Para o nosso Jesus nada é impossível. Amém? Glórias a Deus. Eu sou estudante de psicologia e eu tenho aprendido um pouco sobre doenças da mente, da alma e como isso prejudica também o nosso corpo. Nós temos algum psicólogo formado na igreja? Mas certamente quem fez talvez pedagogia ou alguma coisa assim, entrou algumas matérias sobre isso que eu vou falar. Mas a verdade é que todos nós já ouvimos falar, né? Sobre depressão, ansiedade. Aliás, dizem os especialistas que será, ou que está sendo, ou que é a doença do século. Infelizmente, ansiedade e depressão é a doença do século. Mas por quê? Porque nunca a humanidade viveu um tempo assim de tanto medo, de tantas incertezas, não é? Especialmente agora, nesse tempo que nós estamos enfrentando, esse vírus. A humanidade está passando por um tempo muito difícil. E nunca as pessoas estiveram tão preocupadas. A verdade é. Nunca estiveram tão preocupadas. Eu gostaria de ler com vocês no livro de Mateus. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, o versículo 26, 28. Vamos ler? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora... Obrigada, James. Pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Amém? Por que a gente se preocupa tanto, né? A Bíblia é tão clara, né? A Bíblia nos diz que nós não devemos nos preocupar. Por quê? Porque os ensinamentos da Bíblia são para que a gente seja poupado de certas dificuldades. Se nós seguirmos a palavra de Deus, nós seremos, diz a palavra, seremos mais do que vitoriosos, inclusive nessa área. Porque se a Bíblia diz que nós não devemos nos preocupar, não devemos estar ansiosos, é porque isso faz mal para o nosso corpo. A ansiedade, meus amados, é uma reação natural. Todos nós já nos sentimos ansiosos. Todos nós sentimos medo, não é verdade? Quem aqui nunca sentiu medo de alguma coisa? Ou ansiedade? Todos nós sentimos. É uma coisa natural do ser humano. Só que o medo, ele é bom e ele faz parte para a nossa preservação. Imagina se nós não tivéssemos medo. Seria bem difícil. Mas o medo nos preserva de certas situações. E a ansiedade, ela também é natural, como eu falei. É normal nós nos sentirmos ansiosos quando você tem uma prova para fazer, quando você é o teu primeiro dia no emprego, quando você tem
Quando você vai, às vezes não fala muito bem inglês, tem que ir no banco, tem que ir no médico. Então dá aquela ansiedade, né? Dá aquele medo, aquela preocupação na gente. Mas até aí, isso é normal, a ansiedade natural. Por exemplo, quando a gente vem para falar na igreja, né? Assim aqui na frente, dá uma ansiedade, dá um medo. A ansiedade é normal. Porém, quando ela é muito intensa, quando ela é muito frequente, quando acontece várias vezes por dia ou na semana, várias vezes, é que nós devemos nos preocupar. A Organização Mundial da Saúde fez uma pesquisa e descobriu que o brasileiro é o povo mais ansioso do mundo. Sabia? A Organização Mundial da Saúde. Nós, os brasileiros, somos o povo mais ansioso do mundo. Mais de 9% da população sofre de algum transtorno de ansiedade. Sofre de algum tipo de ansiedade. Além de nós termos, infelizmente, as maiores taxas de depressão. É os brasileiros. Mas afinal, o que é ansiedade? A ansiedade é um sentimento ligado à preocupação, nervosismo e um medo intenso. Isso é ansiedade. Quando eu estou muito preocupada, muito nervosa e quando eu sinto um medo, isso é ansiedade. Apesar de ser uma reação natural do corpo, pode virar um distúrbio. Sabe, ela pode se transformar numa ansiedade generalizada. E quando isso passa a atrapalhar o nosso dia a dia, porque o que eu falei foi a ansiedade natural, normal que sentimos. Mas quando ela se torna generalizada, quando passa a atrapalhar o nosso dia, quando eu tenho medo, por exemplo, eu me sinto ansiosa por saber que eu tenho, por exemplo, uma festa. Não temos mais, né, por enquanto, mas eu tenho uma festa para ir. A pessoa, às vezes, ela é ansiosa, ela não tem medo de enfrentar pessoas, está num ambiente com muitas pessoas e ela já começa a sofrer antecipadamente. E ela já começa a pensar, nossa, e se eu for na festa, e se eu chegar lá, todo mundo olhar para mim, e se eu não tiver com a roupa certa, e se eu derrubar o copo de bebida, sabe, a pessoa começa a pensar muita coisa. Isso é a ansiedade trabalhando. Só que a gente tem que vencer alguns medos. Por exemplo, tem pessoas que morrem de ansiedade se tiver que falar em público. Mas quando isso começa a atrapalhar de você fazer as coisas, de você enfrentar os teus medos, aí é um pouco preocupante, porque ela realmente atrapalha, né? E ela joga muitos pensamentos negativos na nossa mente. Só um pouquinho, que a ansiedade também faz secar a garganta, sabe? Mas o que pode causar ansiedade? Vamos ver alguns sintomas? Se você quiser anotar, fica à vontade. Para ansiedade não tem assim fatores específicos, mas alguns fatores que podem facilitar esse caminho. As pessoas algumas são mais propensas a ter ansiedade. Por exemplo, algum transtorno de ansiedade na família, sabe? A ansiedade pode ser genética. Traumas, a ansiedade pode vir de traumas, às vezes um acidente que a pessoa sofreu, às vezes a pessoa fica relembrando aquele acidente por muito tempo e não consegue passar por certas situações ou não consegue passar pelo lugar onde tudo aconteceu. Isso pode desencadear um fator de ansiedade. A pessoa também, por problemas na infância, a pessoa pode vir a ter ansiedade, doenças físicas, problemas cardíacos, doenças hormonais como o hipertireoidismo, problemas respiratórios, abuso de drogas, álcool e medicação pode causar transtorno de ansiedade. Mas às vezes nós pensamos, não, mas nós não bebemos, nós não fumamos, mas muitas das vezes nós nos automedicamos. Isso traz também transtorno de ansiedade. Se você for ler lá na bula, está escrito que pode trazer transtorno de ansiedade, a automedicação. Por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado. Quais são os sintomas da ansiedade?
Os sintomas da ansiedade se manifestam tanto no físico, como no nosso psicológico, no nosso emocional. Então a gente tem que cuidar bastante e prestar bastante atenção. Se você souber os sintomas físicos e emocionais, você pode ajudar as pessoas. Ou você pode prestar atenção no que está acontecendo com você, com o seu corpo, com a sua mente, ou então pode ajudar as pessoas. Porque eu já vi casais passando por dificuldades, e às vezes um deles está simplesmente doente. Está enfrentando um problema de depressão, de ansiedade, porque nós vamos ver que os sintomas da ansiedade são muitos e atrapalham até mesmo o relacionamento. Vamos ver os sintomas da ansiedade. Respiração ofegante ou falta de ar. Não é que você está sentindo uma falta de ar, mas parece que você está sem ar. Isso é um sintoma. Sabe, você já passou por uma experiência assim que parece que o forro está aqui assim, ó. Parece que você está num ambiente bem pequeno e não é. É só uma impressão. Então isso causa uma falta de ar, assim, uma agonia. Isso é um dos sintomas. Palpitações e dores no peito, parece que já vai dar um ataque cardíaco. Não é que vai dar, mas aquela dor, assim, aquela sensação ruim. Isso é um sintoma de transtorno de ansiedade. Tudo isso que eu estou falando não é daquela ansiedade normal que eu falei. É quando vira transtorno, é quando começa a acontecer várias vezes, quando a pessoa começa a identificar que isso não está sendo mais normal, que talvez não tenha um motivo específico para ela estar daquele jeito, sabe? Então, é bom nós prestarmos atenção para isso. A pessoa, ela sente tontura, ela sente sensação de desmaio. Também não é que ela vai desmaiar, mas dá uma impressão que logo ela, dali uma hora para outra, é capaz dela cair. Ela sente enjoo, vômitos e aquilo que eu falei que atrapalha bastante o relacionamento, irritabilidade. A pessoa que sofre de transtorno de ansiedade, depressão, ela passa por essa dificuldade. Ela se sente irritada por qualquer coisa. E um probleminha desse tamanho para ela já é uma montanha. E ela pensa em aquilo que ela conseguia tirar de letra, agora para ela tudo é difícil, tudo é impossível. Ela acaba se tornando uma pessoa muito negativa, sabe? Então, por isso que tem que prestar atenção nos sintomas, nas causas e no que nós podemos fazer e como nós podemos reagir. Boca seca, enxaqueca, insônia. Claro que com insônia já vem a irritabilidade, né? A pessoa, quando ela não dorme direito à noite, ela não consegue se concentrar. Enfim, acontece muita coisa negativa. Até no dia a dia dela depois, ela fica esquecida. Tudo isso por falta do sono, por não dormir bem. E a ansiedade, ela atrapalha muito, ela não deixa a pessoa dormir bem. A pessoa se acorda várias vezes na noite. Então, isso é um problema. E a pessoa é muito nervosa. A pessoa é muito nervosa. Uma das coisas muito sérias que acontece é um medo constante. A pessoa tem um medo constante, sensação, claro que nós mulheres a gente já tem essa coisa assim, né? A gente já meio que parece que percebe que vai acontecer alguma coisa, sei lá. Mas eu estou falando de um medo constante, a sensação de que alguma coisa vai dar errada. Isso é um sintoma bem sério do transtorno de ansiedade. É um desequilíbrio dos pensamentos. Por isso é preciso a gente ficar bem atento, meus irmãos, que caso esses sintomas eles passem a atrapalhar o nosso dia a dia, você deve procurar ajuda. Você deve confiar e seguir a palavra do Senhor. E entender que quando a Bíblia diz que não é para nós ficarmos preocupados, ansiosos, Deus cuida de tudo. Então, primeiramente, você foque nisso. Quando você se sentir ansiosa, quando você se sentir com medo, quando você sentir, sabe, essa sensação que você tem que estar pronta para tudo que vai acontecer. Quando você se sentir assim, você busque na palavra de Deus os conselhos que o Senhor tem. Você ore e Ele pode transformar os teus pensamentos, pode agir na tua vida. Só que também Deus tem deixado para o homem a sabedoria.
Deus tem deixado os caminhos para que nós, às vezes Deus quer que você procure um médico. Não que Ele não possa fazer, mas o Senhor quer ver. Às vezes Deus tem um plano preparado. Às vezes você vai encontrar alguém lá, você vai falar de Jesus para alguém. Enfim, nós temos fé que Jesus pode nos curar, mas nós também podemos, como diz a palavra, cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Amém? Amém. Claro que nós temos. Nós podemos procurar ajuda. Porque às vezes a pessoa pensa assim, quando ela vai no médico e alguma coisa foi detectada e ela às vezes não tem vergonha. A pessoa não tem vergonha de dizer, eu estou com diabetes, eu preciso me cuidar, agora mudar meu ritmo, mudar minha alimentação. A pessoa não tem vergonha. Mas quando a pessoa vai ao médico e às vezes é detectado um problema de ansiedade, de depressão, a pessoa tem vergonha de falar. A pessoa tem vergonha. Mas se você se tratar, isso quer dizer que você está cuidando do teu corpo, que você se cuida. Por isso a gente não deve ter vergonha, a gente deve ir atrás mesmo, a gente deve procurar ajuda médica, principalmente se esses sintomas, eles prevalecerem, você deve procurar ajuda médica sim, ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, você tem que ir atrás sim. Porque não é só a ansiedade em si. O problema não é só a ansiedade em si. O problema é quando se torna um transtorno de ansiedade generalizada, em que a pessoa já não tem mais sossego para nada, ela vive constantemente nervosa, constantemente com medo, ela tem insônia, ela não dorme direito, ela não trabalha direito mais, ela não faz mais nada direito. Então aí é uma situação difícil, não é? E pode também desencadear outros problemas, síndrome do pânico. Só quem passou por isso sabe como é difícil, né? Depressão. É muito triste passar por isso. Só quem passou sabe. Porque quando é no corpo, você trata o teu corpo. Você toma remédio e trata o teu corpo. Agora, quando é na mente, que precisamos trabalhar os nossos pensamentos, aquilo que vai dentro do nosso coração, é bem mais difícil. É bem mais difícil. Então, a gente não deve deixar chegar nesse ponto. A gente deve se cuidar antes, prestar atenção nos sintomas, sabe? Prestar atenção na gente mesmo. Ou alguém que convive com você, que você tem prestado atenção, que essa pessoa não era assim, e agora está desse jeito. Então, você pode ajudar de alguma maneira. Você pode entender, em primeiro lugar, ajudar de alguma maneira, entendendo essa pessoa, né? Entendendo que, de repente, ela está passando por uma situação difícil. E você pode ajudar, né? É aquilo que eu falei, tem o pânico, tem o ataque agudo de ansiedade, tem fobia, tem transtorno obsessivo compulsivo. Enfim, a ansiedade em si, ela pode desencadear tudo isso, se ela não for tratada, se as pessoas não se cuidarem. Mas como controlar a ansiedade? Como que podemos fazer para controlar a ansiedade? Ir para a cama cedo. Por quê? Porque quando a pessoa ela tem insônia, então se ela for dormir mais cedinho, ela tem mais chance de dormir melhor. Ela dorme um pouquinho mais. A pessoa que tem ansiedade deve tentar ir para a cama cedo, porque a falta de sono é um grande culpado da ansiedade, porque uma coisa puxa a outra. A pessoa não dorme direito, a pessoa se acorda ansiosa, se acorda, sabe, outro dia não presta, né? Quando a gente não dorme assim muito bem. Uma coisa que você pode fazer, ou alguém, ou sugerir para alguém que você percebe que está muito ansioso, que talvez está doente, você pode sugerir para essa pessoa ouvir música, ouvir um louvor. É muito bom quando a gente coloca sabe, já aconteceu comigo, está muito preocupada, nervosa com alguma coisa, e colocar um louvor. Ou nem está preocupada e nem nervosa, mas sabe, pensamentos ruins assim, insistem em vir na mente da gente. Então, é bem importante colocar um louvor. Como é bom, né? Quando a gente está aqui, o grupo de louvor louvando, como é maravilhoso, como é gostoso você estar louvando. Você esquece das preocupações. Então, a música, o louvor é muito bom. Ajuda bastante, ajuda em 65%. Quando a pessoa está ansiosa, ajuda bastante.
65% ele ajuda a baixar os níveis de ansiedade quando você começa a ouvir um louvor. Lá em casa o Joel gosta de fazer a janta e ele coloca aqueles louvores sertanejos, sabe? Aqueles louvores assim, o tempo dos canarinhos de Cristo. Coloca o celular bem alto lá na cozinha, fica lá ouvindo e cantando. Não é meu kind of music, mas eu ouço, né, também. Está fazendo a janta, né? Não posso reclamar. Tá. Também as pessoas que são ansiosas, ela tem a sensação que ela está sempre atrasada. Você é assim? Não? Amém. Então não está tão ansioso. Mas a pessoa que ela é ansiosa, ela tem essa sensação. Mesmo que ela não está atrasada, ela tem a sensação que ela está sempre atrasada. E ela começa a correr. Então, você pode fazer o quê? Você pode acordar uns 15 minutinhos mais cedo, só para o teu corpo e para a tua mente lembrar que está tudo sob controle. Sabe? Você pode usar essas táticas assim. Por quê? Porque aí quando você começa a ficar ansiosa, e certamente quem é ansioso já de manhã já está gritando que a criançada vai se atrasar para a escola, que você vai se atrasar para o trabalho. A pessoa que é ansiosa é assim, né? Então, você acorda mais cedo e você diz para você mesmo, está tudo sob controle. A minha tarefa do dia está tudo certinho, eu vou dar conta. O que você pode fazer? Eu aprendi com a doutora Rosana Alves. Ela é uma neurocientista muito inteligente. E ela disse, se você é muito ansioso, se você está percebendo que você está pendendo para esse lado assim, da ansiedade mais generalizada, você não leve o celular para o quarto. Você anota as tarefas do teu dia num papel. O teu cérebro vai entender que está tudo sob controle. Nosso cérebro não é bobinho. Nosso cérebro é inteligente, né? Deus fez tudo tão certinho, né? Então, se você anotar tudo num papel, você vai até dormir melhor. Diz ela que o celular não deve estar no quarto da pessoa que é muito ansiosa. O celular não deve estar no quarto com ela, porque o celular desperta ela com mais facilidade. E só pelo fato do celular estar ali, a pessoa que é muito ansiosa, ela já fica pensando no que ela tem que fazer. Ela já fica pensando, mas a pessoa diz, não, mas o meu celular é o meu despertador. Mas no 99 tem bastante despertador, baratinho, que a gente pode comprar. E se você é muito ansioso, então não deixe mais o celular no quarto. E mais uma coisa que podemos fazer. Uma coisa importante. Reduza a cafeína, o açúcar e os alimentos processados. That's it. Não é tão difícil, né? Mas a Sheila, a esposa do pastor Marcelo, claro que a maioria conhece, né? Ela se formou em nutrição. E eu perguntei para a Sheila, o que é uma alimentação correta? Lá em casa eu já troquei o sal marinho, eu já troquei o sal normal pelo sal rosa, o azeite de oliva. Nós comemos macarrão integral, que é a mesma coisa. Pode comprar, o macarrão integral é igualzinho o macarrão branco, né, Fábio? É igualzinho. O trigo integral, várias coisinhas assim. E eu achei que estava fazendo... o açúcar mascavo, né, pastor? O açúcar mascavo. E eu fui perguntar para a Sheila. Sheila, eu já fiz tudo isso, me achando, né? Eu já fiz tudo isso. Isso é uma alimentação correta, né? Isso é comer bem. A Sheila disse, isso aí é tudo para ganhar dinheiro, boba. Isso aí não tem nada a ver. Claro que depois ela explicou para mim certinho, né? Ela disse que o azeite de oliva é bom, usar no lugar do azeite, do óleo de cozinha, usar azeite de oliva, usar óleo de coco, essas coisas. Mas ela disse, Lê, o importante é comer bem, comer certo. Eu disse, mas o que é comer bem? É não comer nada que você tenha que descascar que abrir o pacote. Tudo que você tenha que abrir um pacotinho, tudo que for industrializado, não faz bem para a tua saúde. Agora, se você comer bem, é comer feijão, arroz, carne, fruta, verdura, pão. Isso é comer bem. Isso é comer certo. Claro que na quantidade, etc., né? Mas o comer bem também entra aqui. Se nós nos alimentamos bem, o nosso corpo ele vai estar mais seguro, mais forte em relação a qualquer
qualquer doença. Inclusive, essa regra vale para a ansiedade. Olha que interessante. O comer bem vale para a ansiedade. Uma das coisas bem importantes que você pode ajudar ou falar para alguém, e você mesmo fazer, é a respiração certinha. Aliás, meus irmãos, não precisa ninguém estar nem doente para fazer essa respiração. É aquela respiração bem profunda e aquela que você solta. É 4, 4 e 7. É 4, 4 e 7. Você respira 4, segura 4 e solta em 7. E é daqui, ó. Não é daqui assim. É uma respiração bem profunda. Você vai ver que isso acalma você de um jeito. E isso não é só para quem é ansioso, meus irmãos. Isso não é só para quem é ansioso. Isso serve como uma limpeza no nosso cérebro. Porque o nosso cérebro, ele precisa, sabe, funciona como uma vassourinha mesmo, para limpar o nosso cérebro. Quando a maneira correta, o oxigênio entra no cérebro, libera gás carbônico, libera substâncias que o nosso corpo não é bom para o nosso corpo quando nós respiramos certinho. Então é bem importante essa respiração. Mesmo que você não esteja doente, é bom você fazer. Porque acalma, porque você vai ficar uma pessoa, você vai lembrar mais fácil das coisas, sabia? Se você fizer essa respiração, pelo menos, eu penso, todos os dias, você vai ficar menos esquecido. Atividade física é bem importante. E não se culpe demais. Dizer para uma pessoa ansiosa com ansiedade generalizada para ela não se culpar é difícil, mas é preciso. É o meu? Não, acho que não. É. E por último, você deve focar nas boas coisas, focar nas coisas boas que a vida tem para oferecer. Sabe quando a gente está bem ansiosa, bem triste, bem deprimido, chateado? Você sair, você fazer uma caminhada. Você já fez isso? Fazer uma caminhadinha no parque, olhar os passarinhos, prestar atenção nas árvores. Isso é muito bom. Orar enquanto você caminha, faça isso. Você vai ver como vai ser bom. Claro que a ajuda também de um especialista é bem importante. Isso demonstra que você se preocupa com o seu próprio corpo. E veja a vida de uma maneira positiva. Converse com pessoas positivas. Mas agora, de tudo isso que eu falei que nós podemos fazer, o verdadeiro antídoto é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos traz sábios conselhos. Eu gostaria de ler em Provérbios 12, 25. Você não precisa abrir a Bíblia se você não quiser, mas eu quero que você grave esse versículo. Preste atenção no conselho da Bíblia. Provérbios 12, 25. Diz assim: o coração ansioso deprime o homem. Olha a ansiedade. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Você já conversou com pessoas negativas? Sabe quando você conversa e a pessoa, não vai dar certo. Quando você diz, nossa, eu estou num trabalho. Não, ixi, aquilo lá, minha filha, você vai ver. Espera, daqui a uns dias você vai ver no que vai virar aquilo lá. Sabe quando você fala coisas, eu comprei isso aqui, olha que, não, isso aí é uma porcaria, menina, isso aí gastou dinheiro, jogou dinheiro fora. Você já conversou com pessoas assim? É bem difícil, né? Sabe que esse tipo de pessoa que suga toda a tua energia? Eu não estou julgando a pessoa, eu estou falando da atitude da pessoa. Isso é muito ruim. Isso não faz bem. Mas a Bíblia diz que uma palavra bondosa anima o coração do outro.
Então que eu e você possamos ser mais positivos. Que a gente possa olhar as coisas de uma maneira diferente, sabe? Que a gente possa visualizar, ou quando alguém vir para a gente contando uma história triste, não que a pessoa às vezes não possa falar alguma coisa, um problema que ela está atravessando, uma necessidade, uma coisa, não, mas que você tenha uma palavra para a pessoa, que você tenha uma palavra de ânimo para a pessoa, que quando ela disser alguma coisa você possa dizer, não, vai dar tudo certo, Deus está no controle, não se preocupe, já esteve pior, as coisas já foram pior, agora vai dar certo, sabe? Quando você tem uma palavra sempre para a pessoa, alguma coisa boa para dizer. Provérbios diz que uma palavra bondosa é capaz de animar um coração. Joel 3:10, a palavra diz assim, diga ao fraco, sou um guerreiro. Nunca, nenhuma vez, em nenhuma página da Bíblia, você vai ler escrito o Senhor Jesus dizendo que nós somos fracos. Nada. Quando Deus chamou Moisés para que ele fosse libertar o povo de Israel, Moisés disse, Senhor, eu não posso. Quem sou eu para que vá libertar Israel? Deus disse, o eu sou vai contigo. O eu sou está com você. Não tenha medo. Quando ele chamou Gideão, que Gideão estava com medo, estava escondido, lá no lagar, quando ele estava lá escondido dos medianitas, que os anjos apareceram, o que eles disseram? Homem valoroso, o Senhor é com você. Talvez Gideão pensou, nossa, eu valoroso, eu estou aqui morrendo de medo. Mas a Bíblia diz que Deus disse para ele, você é homem valoroso. E muitas vezes ali durante a conversa ele disse, não, mas eu sou o menor da casa do meu pai, mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu não posso, eu não consigo. Em todas as palavras que lemos, sempre, lemos, você é valoroso, você pode. E é isso que Deus diz para nós, é isso que Deus diz para você. Homem valoroso, você pode. A Bíblia diz lá, você foi precioso, você é precioso aos meus olhos. Eu te formei, eu te escolhi, não tenha medo. A Bíblia diz, se passares pelas águas, elas não te submergirão, se passares pelo fogo não te queimarão. Eu estarei contigo, a chama não arderá em você. Aleluia, Ele é o nosso pastor. Tenha fé, tenha fé. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, diz a palavra. Aleluia. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Salmos 23, tão conhecido, mas ao mesmo tempo tão esquecido muitas vezes nos nossos dias. Às vezes nos preocupamos tanto e pensamos tanto e não temos solução para as coisas. Mas Salmos 23, quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. O Senhor está conosco em todo o tempo. Agora eu quero dizer uma coisa. Eu já estou encerrando. Tudo isso que eu falei, a depressão, a ansiedade, os transtornos que a ansiedade produz, tudo isso acontece na nossa mente. Tudo isso acontece pelos nossos pensamentos, a maneira como nós pensamos. Por isso nós temos que pensar, a Bíblia diz, em tudo aquilo que convém, em tudo aquilo que é bom, em tudo aquilo que é agradável, diz a Bíblia, nisso pensai. Às vezes a pessoa é muito negativa, mas às vezes a pessoa diz assim, eu sou negativa, a minha mente é muito negativa porque a minha vida é muito difícil. Mas eu quero perguntar para você, será que a tua vida não é muito difícil por tua maneira de pensar negativa? Que às vezes a pessoa está sempre pensando que vai dar errado.
Sempre pensando que as coisas vão acontecer errado, que ela não vai conseguir pagar as contas, que ela não pode fazer isso, que ela não pode comprar aquilo, ou que ela não pode trabalhar, sabe? Sempre a pessoa está pensando, não, ela não tem o inglês suficiente, ela não pode... Sempre colocando empecilhos, obstáculos que nos impedem de crescer. Mas o Senhor está conosco todo o tempo. Nós não devemos temer. O povo de Israel, ele viu tantos milagres, mas a grande maioria morreu no deserto. Gente, eles viram o mar se abrir. Você já pensou nisso? O povo de Israel viu o mar se abrir. O povo de Israel, eles presenciaram o maná caindo do céu. Tantos milagres. A água que saiu da rocha, da pedra. Tantos milagres. Mas a maioria deles, infelizmente, morreu no deserto. Porque tinha mente de escravo. Porque tinha essa mente negativa. Tantos milagres eles presenciaram. Mas quantas vezes eles chegaram para Moisés e disseram... aquela passagem do Mar Vermelho. Eles já tinham presenciado, eles tinham sido vitoriosos em todas as pragas que foram lançadas lá para o Egito. Eles viram com os olhos deles o livramento de Deus para eles. E quando eles estavam lá que tinha o mar à frente deles, as montanhas dos lados, o exército inimigo vindo atrás para matá-los, eles se viraram para Moisés, já tinham presenciado quantos milagres? Olharam para Moisés e disseram, não tinha cova suficiente lá no Egito? Que você precisava trazer nós para cá, para nós morrer tudo aqui? Tendo um Deus tão poderoso, tendo um Deus tão forte, o Deus do impossível. Então nós não devemos culpar as circunstâncias, mas confiar que Deus sempre tem uma saída. Sempre Deus tem uma saída. Mas nós temos que ter fé e acreditar que o nosso Deus trabalha por nós. Amém? Nosso Deus trabalha por nós. Nós devemos acreditar. Aquilo com que você alimenta a sua mente torna-se uma mentalidade. Sabe o que é mentalidade? É quando, por exemplo... Porque no nosso dia a dia a gente vive no nosso consciente, né? No piloto automático, digamos assim. A gente faz as coisas, aquilo que a gente está acostumado, vai para o trabalho, faz isso, faz aquilo. Só que quando nós trabalhamos no nosso subconsciente, aí nós temos que, digamos, domar. Nós temos que acostumar a ele. Tanto é que, as mulheres, se a gente propor assim, eu vou passar creme anti-rugas no meu rosto todos os dias, protetor solar, né? Vou passar protetor solar no meu rosto todos os dias. Só que um dia você passa, outro dia você esquece, depois passou uma semana que você vai se lembrar que você tinha feito o propósito de passar protetor solar. Agora, se você fizer isso 7 dias, deixar assim, nem que seja pendurado, o vidrinho do protetor solar. Qualquer coisa que você for fazer, se você fizer isso 7 dias e depois mais 7, tipo assim, validar isso, mais 7 que vai dar 14, e depois validar isso mais 7 que vai dar 21. Se você fizer isso 21 dias, 21 vezes certinho, vira o hábito. Depois você não esquece mais. Já se vai, parece que está faltando alguma coisa, que você já vai lembrar que você tem que passar. Faltando alguma coisa, eu olhei para a Silvana e me lembrei. A gente está tão focado muitas vezes no nosso celular, né? E um dia eu estava conversando com a Silvana no meu celular e estava no banco. E aí peguei os papéis lá do depósito que eu fiz, as coisas que eu fiz. Ai, Silvana, meu Deus, vou ter que voltar lá no banco. Acho que esqueci meu celular lá no banco. Tão acostumada que a gente está, né, com o celular ou às vezes o óculos, a gente coloca o óculos aqui e fica procurando o óculos. Já aconteceu, né? Eu sei. Já aconteceu também essas coisas. Você fica
procurando o óculos que está aqui em cima. Cadê meu óculos? Né? São coisas que você está no teu piloto automático, você está no teu consciente. E a mente consciente, ela estabelece metas. Quando a gente estabelece metas, seja academia, seja estudar, seja eu vou orar mais, eu vou jejuar mais. Qualquer tipo de meta que nós estabelecemos, é a nossa mente que estabelece, mas é o nosso subconsciente quem vai alcançá-las. Quando eu faço esse tipo de meta, se eu não influenciar mais o meu subconsciente do que o meu consciente, não vai dar certo. Eu tenho que trabalhar por isso, eu tenho que correr atrás disso, para que a minha meta funcione. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, absolutamente tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Tudo nós devemos colocar em oração, tudo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha, irmãos, que versículo. Que importante. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4:6 até o 8. Guarde esse versículo. Não andem ansiosos por coisa alguma. Coloque tudo na presença do Senhor. Tudo aquilo que tem te incomodado, tudo aquilo que você tem se preocupado, tudo aquilo porque você é grato. Tudo coloque na presença do Senhor. E se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Pense naquilo que é bom, pense naquilo que é de boa fama, aquilo que é puro. Às vezes a gente diz assim, não, mas eu não consigo. Já aconteceu, assim, principalmente de madrugada, eu ficar pensando coisas mais negativas, assim, ficar me preocupando com o Joabe. Nós temos o James e o Joabe. O Joabe já tem 20 anos, está estudando fora. E eu ficar preocupando com o Joabe, sabe aquela coisa assim, parece que vai acontecer alguma coisa, ou sei lá, esse tipo de preocupação. Mas a gente tem que lutar contra os pensamentos negativos, sabe? Porque por mais que eu pense, não, eu vou desviar meu pensamento, mas é a mesma coisa que eu dizer para os irmãos assim, ó, pense num elefante com bolinha. Ou na verdade, não pense. Se eu disser para os irmãos assim, não pense num elefante azul. Já veio o elefante azul na mente, a gente já pensou na hora. Na hora. E assim são os pensamentos negativos, eles vêm para a nossa mente. Ou você consegue pensar só positivo? Não, né? É bem difícil. Vem mais pensamentos negativos do que positivos. E os pensamentos negativos, eles não vão embora. Eles precisam ser expulsos. E os pensamentos positivos, eles precisam ser adicionados. Por isso que a Bíblia diz, tudo que for puro, tudo que for bom, tudo que for agradável, nisso pensai. Porque nós precisamos nos esforçar para ter pensamentos positivos, para a gente pensar coisas boas, para a gente pensar, sabe, ser agradecido pelas coisas que Deus tem feito, até pelas coisas que não estão como a gente gostaria, mas entender que as coisas vão melhorar, porque Deus está cuidando de tudo. Amém? E o Espírito Santo vai te ajudar nessa batalha. Glória a Deus. Para encerrar, Salmos 91, 15 e 16, a Bíblia diz assim: Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos 91, 15 e 16. Então continue confiando no Senhor. Eu gostaria de convidar você para
ficar em pé, por favor. Nós vamos estar orando. E eu quero que você tome posse dessa palavra para você. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos 91:16. O Senhor tem abundância de dias para dar a você. O Senhor conhece você, teus propósitos, teus sonhos, tuas necessidades, teus anseios. O Senhor conhece você. O Senhor sabe quando muitas vezes só você, ninguém vê, e você está chorando, você está preocupado. Você se preocupa com a tua família que está tão longe muitas vezes. O Senhor vê você. Mas o Senhor diz a você nessa noite: e darei a você abundância de dias, e mostrarei a você a minha salvação. E o Senhor mostrará a você a salvação daqueles que você pensa que não tem mais jeito. Daqueles que você já tem até desanimado de orar. E você vê as pessoas ou quem você ama se afastando ainda mais. E você diz: nossa, em vez de melhorar, está piorando as coisas. Mas eu quero dizer a você que Deus e o Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, a obra é tão perfeita que Deus tem, que você não deve se preocupar. Não estejais ansiosos. Essa é minha palavra para você. Esse é um conselho bíblico para você. Nessa semana, lembre dessa palavra. Quando você fica ansiosa, preocupada, com medo, quando vier situações que você tem que enfrentar, não esteja ansioso, não esteja ansiosa. Sabe aquele trabalho novo que você vai ver? Não fique ansiosa, não fique com medo. Vai dar tudo certo. Deus diz a você: eu lhe mostrarei a minha salvação.